Olá pessoal, mais uma dica do setor jurídico da Associação dos Cabos e Soldados. Hoje vamos falar um pouco de previdência social, previdência dos servidores civis do estado de Alagoas e lei de proteção social dos militares, começando pela aposentadoria dos servidores civis e inatividade do militar. O servidor civil, regra geral, quando se aposenta atualmente, conforme lei em vigor, ele só pode receber até o teto do regime geral da Previdência Social. Hipoteticamente, ganha 10 mil na atividade. Quando se aposenta, o máximo que pode receber é até o teto do regime geral da Previdência Social, que hoje está em torno de R$ 6.433. Já o militar, não. O militar, quando vai para a inatividade, ele recebe o salário integral, para o salário de modo geral. Se ganha 10 mil, vai ganhando 10 mil. Isso a gente dá o nome de integralidade. Resumindo, o servidor civil hoje não tem direito à integralidade. O militar tem direito à integralidade. Vai para a inatividade, o militar, recebendo o mesmo salário da ativa. Outro ponto, o servidor civil ele não tem direito à paridade. O que é paridade? Quando o militar vai para a reserva remunerada, todo o aumento que o militar da ativa for ter será concedido para o militar da reserva, o militar inativo. Isso se aplica também para as pensionistas de militar. Já o servidor civil, quando ele se aposentar, vai recebendo no máximo o teto do regime geral da Previdência Social, e toda vez que a classe ao qual ele era vinculado tiver aumento, ele não vai ter. Isso a gente chama de paridade. Então o militar tem paridade e o servidor civil não. Toda vez que o militar da ativa tiver aumento, o militar da reserva também vai ter aumento. Outro ponto que já se aplica em âmbito de Estado para todos os servidores e para os militares, que é a vitaliciedade. Ambas as classes têm, agora com um detalhe. Falamos dos servidores, dos assegurados. Vamos falar agora dos dependentes, que é um ponto que gerou muitas discussões durante esse período de 2020 até o mês atual, 2021, estamos em julho. O servidor civil, os seus dependentes, existe uma regra peculiar comparando os militares. O servidor civil, hoje, o dependente, pensionista, para ela ser contemplada, para que o benefício seja concedido, o benefício pensão por morte, existe uma regra. 50% do que o servidor ganhava na atividade ou na aposentadoria, 50%, esse é o valor destinado ao dependente ou aos dependentes, acrescentando de 10% para cada dependente, podendo chegar até o teto do regime geral da Previdência Social. Essa era a previsão na Lei Complementar 52, aprovada no final de 2019. Houve uma mudança recente. Agora em junho de 2021, a Lei Complementar 54 de 2021 trouxe uma mudança. Melhorou um pouco, considerando que os dependentes vão poder ganhar até o teto do regime geral da Previdência Social. Esse era o teto previsto na Lei Complementar 52. Com a mudança da Lei Complementar 54, acrescentaram do que ultrapassasse o teto do regime geral da Previdência Social, podendo receber a mais 70% do que excedesse, da cota de 50%, acrescentando 10% para cada dependente. Lembrando que, se o dependente for menor de 18 anos, acrescenta-se 20%. Essa é a regra do servidor civil para os seus dependentes, e com um detalhe, não tem
integralidade, né, pela regra por si só já diz, que é o teto do regime geral da Previdência Social. Não tem paridade, toda vez que tiver aumento para o servidor civil daquela classe, não se aplica ao dependente que gerou a pensão por morte. E a vitaliciedade, ela existe com uma regra, a partir de 44 anos. Uma pensionista abaixo dessa idade não vai ter direito à vitaliciedade. E como funciona? Existe uma regra, um escalonamento conforme a idade da dependente. Partindo para o militar, a diferença é, o militar, a pensionista de um militar, ela recebe a integralidade, não existe teto do regime geral da Previdência Social. Ela tem a paridade, toda vez que o militar ativo tiver aumento, ela vai ter. Ela tem a vitaliciedade, independente da idade. Essa é a diferença no contexto. Vamos partir agora para a contribuição. Um servidor civil hoje contribui para o AL Previdência 14%. Essa regra, todos os servidores da ativa não tem isenção. Já o aposentado e a pensionista, existe uma regra, mudou o mês passado, em junho de 2021, de março, se não me engano, até maio de 2021, a isenção de contribuição era um salário mínimo. Essa mudança veio no final de dezembro de 2019, com a Lei Complementar 52. Todos os servidores inativos, aposentados e pensionistas perderam aquela isenção que era o teto do regime geral da Previdência Social. Esse teto foi reduzido para um salário mínimo, só que com a Lei Complementar 54, aprovada, se não me engano, há 2 semanas, mudou, voltou a ser o teto do regime geral da Previdência Social, que hoje está em torno de 6.433. Então, um servidor civil aposentado até 6.433 em média é isento de contribuição para o AL Previdência. Do que exceder, paga 14%. A pensionista segue a mesma regra. Partindo para os militares não pagam, nem os militares nem as pensionistas, não pagam 14%, paga 10,5%. De janeiro a dezembro de 2020, a alíquota era 9,5%, passando a ser 10,5% a partir de 2021, seguindo a regra da Lei Federal, Lei 13.954 de 2019. Então, resumindo na alíquota, o servidor civil paga 14%, o inativo e pensionista tem a isenção até o teto do regime geral da Previdência Social. O militar paga 10,5% sem isenção. Tudo que recebe contribui 10,5%. São essas as diferenças entre a Previdência dos servidores civis e o sistema de proteção social dos militares. A gente não está vinculado, os militares não estão vinculados ao AL Previdência. Atualmente existe a gestão, mas a previsão é que se crie um núcleo para gerir esse fundo, essa contribuição. Ok, pessoal? Essa foi mais uma dica do setor jurídico da Associação dos Cabos e Soldados. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.